Começando mais um episódio da nossa série especial sobre fé, onde eu já recebi um líder espiritual de Umbanda, uma líder espírita, uma bruxa, e agora trago para essa trilha uma pessoa muito especial, um pastor evangélico há 42 anos. Eu me refiro ao pastor Carlos Bregantin, mentor espiritual da comunidade de fé Caminho da Graça, localizada aqui em São Paulo. Brega, como gosta de ser chamado, comemora uma marca importante, pois acaba de completar 70 anos. Sim, há pouco tempo, ele vai me contar mais. E segue com energia e disposição para servir, escutar e inspirar pessoas. Ele tem um projeto chamado de vida, um projeto chamado 70 Mais. Eu quero saber também mais sobre esse projeto. Ele é marido da Lau, ele é pai da Carol e do Felipe, avô do Arthur, do João e do Gabriel, e hoje estuda psicanálise. Eu quero saber como que ele hoje profetiza a fé dele. Eu estou aqui na frente de Carlos Bregantin. Muito obrigada por ter vindo, pastor. Pô, Carla, obrigado eu. É uma alegria e eu espero que o nosso tempo juntos aqui seja bom para nós dois aqui e para aqueles e aquelas que vão Para quem estiver ouvir, assistindo a ver, para gente, quem né? estiver assistindo a E é gente. bom Uma que vocês podem alegria. botar aqui dúvidas, porque ele é bem ativo nas redes sociais, ele vai responder, ele vai ler provavelmente o que você Hum, escrever aqui no YouTube. Normalmente leio tudo e ouço tudo que me mandam. É, eu vejo, percebo. E me conta uma coisa, o senhor é pastor evangélico. Como Uhum. o senhor começou a profetizar essa fé? Como isso tudo começou na sua vida? Bom, na verdade eu nasci dentro do universo religioso protestante batista, Uhum, né? Desde os meus 6 anos de idade, quando meus pais fizeram aquela migração do movimento católico para o movimento protestante, uhum. não é? E aos 26 anos eu assumo uma igreja, uma congregação de uma igreja batista, e aos 27 eu sou ordenado oficialmente como pastor de uma igreja batista para o universo batista. Olha. Isso foi em 1983. E trabalhei pastoreando a Igreja Batista do Rincão, na Zona Oeste de São Paulo, depois a Igreja Batista do Sumarezinho, aqui na região da Pompeia, né? E em 2006 eu comecei uma comunidade, essa comunidade que você citou, Uhum. o Caminho da Graça, Estação São Paulo, junto com meu amigo Caio Fábio, um querido conhecido aí pelo Brasil afora. Então, essa é a minha trajetória enquanto pastor de comunidade de fé. E como que foi esse chamado para o senhor? Porque o senhor se comunica bem, o senhor gosta de falar, o senhor é bem ativo. Quem lhe vê pessoalmente e nas redes também não acredita que o senhor tenha 70 anos, dada a sua vitalidade, dada a sua força, dada a sua vontade de profetizar tudo que o senhor acredita do evangelho. O que que é evangelizar? Como isso chegou para o senhor? Olha, eu vivi uma experiência de fé. Primeiro, como eu costumo dizer assim, primeiro sobre a fé do meu pai, né? A fé no Deus do meu pai. Né? Eu sofri uma enfermidade no meu período de infância, eu fui acometido por toxoplasmose. E Uau! a toxoplasmose tem uma preferência pelas retinas dos olhos. Então, eu lá pelos 8, 9, 10 anos de idade, eu recebi um diagnóstico de cegueira. Uau! Não é? E uma das cenas que é inesquecível para mim é quando voltávamos dos oftalmologistas, né? Meu pai e minha mãe, meu pai especialmente, nos ajoelhávamos na cozinha da nossa casa e ele orava. E a oração era: Deus, poupa o meu filho, cura o meu filho, não permita que ele fique cego. E eu não fiquei cego. E durante muito tempo eu criei, como costumo dizer assim, no Deus do meu pai. A minha Uhum, fé tinha a ver com o Deus do meu pai, não é? uhum. Mas lá pelos 17 anos, 18 anos, eu entendi, né, que o Deus do meu pai podia ser o meu Deus. E a Olha. partir daí vivi uma experiência minha, pessoal, com Deus, não é? E no contexto da minha fé cristã, né, eu recebi Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E a partir dali, havia uma fala do meu pai na minha oração, ou naquela oração que ele fazia, de que me entregaria para ser um pastor, me entregaria para servir o Evangelho. Não é? Houve uma época em que aquilo para mim era absolutamente certo, não é?
mas também, mais tarde, eu entendi que poderia ser, não é? E logo aos 18, 19 anos, eu comecei a assumir responsabilidades dentro da minha comunidade de fé, né? Responsabilidade de liderança, Uhum. de ensino, enfim, muito tenro, muito prematuro, né? Mas aos 17, 18 anos eu já era professor de escola dominical, né? Na minha Uau! igreja batista. E como o senhor amadureceu tão rápido? O senhor tem algum insight de como ou o senhor se sente escolhido? Olha, no nosso contexto, Carla, no nosso contexto, essa palavra que você utilizou é muito comum, né? Deus me escolheu. Sim. Porque há uma expressão, está uma única expressão no profeta Jeremias, né, que o profeta Jeremias, ele entende que foi escolhido no ventre da mãe para ser profeta, né? E ele diz assim: Deus me chamou no ventre da minha mãe, Deus me escolheu para. Uhum. E eu hoje creio de todo o meu coração que eu fui escolhido, mas que não que esta escolha tenha sido imposta a mim de modo que eu não pudesse fazer outra escolha. Sim, mas o senhor sintonizou com essa Sim, escolha. eu entendo que foi uma escolha dele e eu também escolhi. Sim. O Eu senhor também. o senhor, né, ao longo dessa história toda da sua vida profissional, o que que mais tocou o senhor na Bíblia? Alguma fala, algum aprendizado, algum algum evangelizador de Jesus, ou uma fala de Jesus? Qual é a que mais forte para o senhor? Olha, a Bíblia toda, ela é um livro de histórias Sim, não vale. e de histórias Eu tô pedindo um maravilhosas. pedaço mais É, marcante. histórias maravilhosas. Então, você tem pelo menos uma expressão no Velho Testamento que eu citaria, que eu gosto muito, que é: a minha alma tem sede de um Deus vivo. A minha alma tem sede e tem sede de um Deus vivo. Essa é uma palavra do rei Davi, lá no texto Uhum, de Salmos, não uhum, é? uhum. E no Novo Testamento, você tem todas as narrativas a respeito da vida de Jesus, e para mim, sem dúvida alguma, Jesus ele faz uma reinterpretação de toda a Escritura Sagrada e ele resume num único mandamento: Qual? ama o teu próximo Como a como a ti ti mesmo. mesmo. Ai, que lindo. E para mim, se eu conseguir cumprir esse mandamento, amar o meu próximo como a mim mesmo, eu me encaixei naquilo que é o Evangelho. E hoje isso está tão difícil, não, pastor? E é a É um sua grande voz desafio, né? é, É um grande porque eu desafio. acredito que há muito fanatismo espiritual, não há? Além do fanatismo, eu acho que há muita confusão no ambiente das religiões. Eu tenho para mim que, bom, eu sou do século passado, né, do milênio passado, e eu Eu me lembro que também. quando a gente estava para virar o milênio, Aham. nós, os religiosos, né, tínhamos uma ideia e havia uma espécie de prognóstico de que a gente viraria para um mundo cético. Uhum. Mas foi exatamente ao contrário, nós viramos para um mundo absolutamente religioso, carregado de crendices, de confissões de fé, de esoterismos, de sensibilidades, de espiritualidades, enfim. Uhum. E isso, na verdade, nos últimos 25 anos, causou e causa muita confusão, muita confusão. E é no meio dessas confusões que aparecem fanatismos, exageros, eh, eu diria assim, talvez aproveitadores, né, gente que queira tirar, para si o melhor a partir das experiências religiosas, enfim, e particularmente eu não faço parte disto. É, Costumo dizer que eles ali não está a minha turma. o senhor diz que é um pastor de quem o tem como pastor. Olha que bonito. O que que isso É. quer dizer? Eu diria assim, que normalmente nas denominações, sejam elas quais forem, né, mas sobretudo no universo da religião cristã ou do cristianismo, as pessoas que têm um título, elas acabam, por causa do título, impondo às pessoas o seu dom,
não é? Então, a pessoa é ordenada a padre ou ordenada a pastor, e uma vez com esse título, aonde ele estiver, ele é o pastor ou ele é o padre. E eu digo que, para mim, não. Eu sou pastor, sim, mas de quem me tem como pastor. Quem Quem me o escolhe. busca como pastor. Quem o escolhe. Quem me escolhe como Sim. pastor. Quem, em me vendo, me ouvindo, convivendo comigo, entende que de alguma forma, eu posso servi-los. E aí sim eu me sinto pastor dessas pessoas. E como que foi a ideia, então, de criar esse movimento desse Caminho da Graça? E por que esse nome? O Caminho da Graça foi um movimento criado pelo reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, que foi nas décadas de final de 70, 80, 90, e ainda é um protagonista do chamado mundo evangélico, não é? Ele teve um protagonismo, sobretudo entre as igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, nas décadas de 80 e 90. Nos anos 2000, ele começa um encontro no Rio de Janeiro que ele chamou de Café com Graça, que era um encontro onde ele acolhia pessoas que, na sua grande maioria, por algum motivo, tinham sido excluídas de suas Da comunidades. sociedade. Né? E ele acolhe essas pessoas. Por isso que ele chamou de Café com Graça. O café é a ideia da mesa, do lugar à mesa, da prosa, da conversa, do falar, do ouvir, enfim. Em 2004, 2005, ele migra para Brasília e, a partir de Brasília, com um número maior de pessoas, o Caminho da Graça, ele vamos dizer assim, expande para o Café com Graça, expande para Caminho da Graça. Ele cria o site caiofabio.com. A partir do site, muita gente pelo Brasil voltou a ouvi-lo e lê-lo e começaram a criar pequenos grupos. Que Caio, vinculados ao movimento. Vinculados ao movimento. E o Caio decide chamar esses grupos de estações do caminho. Tem o movimento Caminho da Graça e estações de caminho. Ótima metáfora. E na época, em 2006, ele me convidou para começar uma estação do caminho aqui na cidade de São Paulo. Então, vai para 20 anos. A maior da América Latina, digamos, né? A cidade que... vai para 20 anos que eu comecei essa comunidade de fé, que é a minha comunidade de fé, que é uma espécie de plataforma para mim, porque a partir dela eu expandi, né, as minhas tarefas pastorais, ministeriais, enfim, para onde for chamado. Muito interessante ouvir o senhor falar. E quando me contaram, um amigo Daniel me indicou o senhor para conversar comigo sobre esse tema, dentro do tema fé, aqui no podcast Na Trilha da Coragem, eu achei muito interessante quando eu me deparei no Instagram, na internet, com um homem disposto, que vai fazer 70 anos, mas tem uma disposição que muitos jovens não têm. E ele é antenado com a coisa da internet, com a coisa da modernidade, e as pessoas o ouvem com atenção, porque ele não faz a gente piscar. Ele fala com energia, mas uma energia que vem da vibração, e não uma energia que venha do mental, que é o que muitas pessoas tentam fazer e não dá certo. Sim. Qual que é o seu grande trunfo para você ser um evangelizador? Bom, o evangelizador, o evangelizar, né, significa levar as boas novas do evangelho, carregar o evangelho, não é? Então eu tenho para mim que isto em si, para mim, é o que me motiva, né? Levar a boa nova, levar uma boa notícia, acordar e deitar com uma boa notícia dentro de mim que pode fazer o bem para quem quer que seja, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Então isso para mim só é suficiente. E essa boa notícia, é claro que ela vem carregada de tantas outras boas notícias que, em resumo, no meu modo de entender, visa resgatar a dignidade humana. Resgatar a dignidade humana. Até porque, no correr da jornada da vida, não são poucos aqueles que se inviabilizam, né? Que são roubados na dignidade por N motivos. E a boa notícia do Evangelho, ela tem o poder de resgatar a dignidade humana
àqueles e aquelas que por algum motivo foram inviabilizados. Então, isso para mim é evangelizar. Muito lindo, porque além da palavra, o senhor dá a mão, né? O senhor dá o É, apoio. Eu é, vejo que o senhor tem um dia que o senhor reza pelas pessoas, o senhor pede para mandarem os nomes, que o senhor vai sim, rezar por elas. Não é sim, bonito isso, sim. né? E É. os encontros do Caminho da Graça são aos domingos, né? Domingo, 10 horas da manhã, nós nos encontramos presencialmente. Eu tenho uma presença na internet desde quando a internet chegou. Eu sempre entendi que a internet seria para mim um instrumento para me conectar com pessoas. Você falou que eu sou antenado, Eu acho. eu curto muito a internet, mas eu não sou um navegador, eu não sou de ficar na internet O senhor não naquilo. se perde lá, mas o senhor Não, informa e mas evangeliza lá, mas né? ela é um instrumento de Sim. conexão entre eu e pessoas, Que as que pessoas é o que eu entendam que quero. a melhor parte da internet É, é essa, são as né? pessoas, são Sim. as E o pessoas. senhor percebeu isso então Então, muito rápido. ali eu sempre me conectei e com o advento da pandemia, que nós ficamos praticamente 24 horas ali Isolados em dentro, casa, né? eu criei algumas salas, né? E uma delas foi a Bendita Hora de Oração. Por exemplo, esse Hum. livro aqui Uhum. são de orações feitas na pandemia. Vou mostrar Bendita aqui. Hora de Oração. Olha só. É. São orações. Ó, vou ler o que está aqui na contracapa, de Mateus. Tu, porém, quando entra no teu quarto, perdão, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Que lindo. A Bendita Hora de Oração é uma iniciativa que eu Vou abrir uma comecei página. ali em março de 2020, quando a pandemia chegou. Eu comecei a me reunir todos os dias, 21h30, pelo Instagram, abri algumas salas no Zoom, né, durante o dia, e fui orando com as pessoas. E nesse livro estão orações feitas em favor de pessoas durante a pandemia. E é muito A Bendita bacana Hora de essa Oração. forma do senhor É, atuar. Mas eu tenho uma é. pergunta agora mais complexa, voltando. O senhor é um pastor que na verdade, acolhe a todos. Sim. Mas eu já percebi que muitos pastores ou a própria religião evangélica não acolhe, por exemplo, os gays. Uhum, E eu tenho uhum, essa pergunta, isso não entra na minha cabeça. sim. O que o senhor tem a dizer para me explicar isso? Eu acho que não tem explicação, na verdade, né? Porque o evangelho é uma boa notícia para todas as pessoas, Uhum. sejam elas quais Como a forem. ti mesmo. Sejam elas quais forem. Então, claro que há no universo das confissões de fé, e sobretudo no mundo do cristianismo, denominações que fazem ressalvas, não é, em relação à questão de gênero. Uhum. No nosso caso, no Movimento Caminho da Graça, nós não fazemos objeção alguma. Nós acolhemos as pessoas segundo aquilo que cada um deles são, não é? E juntos, de mãos dadas, nós vamos à cruz, né? Nós vamos a Jesus, nós olhamos para Deus. E Deus é quem vai fazer em nós aquilo que Ele quer fazer, aquilo que precisa ser feito. Não sou eu que vou dizer a quem quer que seja como é que ele deve andar ou como é que ela deve andar. De mãos dadas, juntos, olhando para as Escrituras Sagradas, em convivência comunitária, em oração, entendendo o Evangelho, juntos nós vamos descobrir qual é o melhor meio de vivermos e de sermos conforme a imagem e a semelhança do Criador, como criados fomos por Ele. Então, assim, nós não fazemos objeção alguma. É óbvio que isso tem sido e continuará sendo, até porque não só o universo das religiões, mas a sociedade toda ainda não vê, não acolhe sem preconceitos. Ainda há muito preconceito na própria sociedade a respeito da homoafetividade e de outros preconceitos, sim. discriminações, enfim, e nós vamos continuar lidando com isso. O que é necessário ficar claro que
o convite de Jesus, quando Jesus tem um convite delicioso, maravilhoso, saboroso, ele diz: Vinde a mim aqueles que estiverem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uhum. Isso é um convite de Jesus. E nesse convite, todos estão incluídos. Todas estão incluídas. Não há quem fique de fora. Então, bem-vindos, né, aqueles e aquelas que quiserem. E aí, insisto, juntos, de mãos dadas, ombro a ombro, escorando um ao outro, ouvindo um ao outro, encorajando um ao outro, nós vamos nos tornando a imagem e semelhança do Criador. Qual o melhor conselho que o senhor já deu para os seus filhos? Que eu dei para os meus Sim, filhos? porque você tem filhos e tem netos. E qual foi o melhor conselho que o senhor viu que eles aprenderam, que eles ouviram e foi útil para a vida deles? Olha, eu queria muito isso, foi o que eu disse sempre a eles, né? Que eles amassem a Deus, que eles amassem as pessoas, que eles amassem a igreja, a comunidade de fé, e que eles amassem as pessoas, né? Eu dou graças a Deus que foi suficiente, Que né? lindo. Foi suficiente, porque são estes amores levados a sérios, né, mergulhados neles, é que vai transformando o caráter, né, de uma pessoa, o jeito de ser de uma pessoa, Sim. os compromissos de uma pessoa. E eu dou graças a Deus que a Carol e o Felipe, eles entenderam isto e eles são assim. E como é fazer 70 anos, que o senhor fez recentemente 70 anos, né? O senhor tem um projeto 70 a mais, está estudando psicanálise, todo feliz que já está fazendo isso de uma forma profissional até. Sim, E sim. misturando isso, né, a sua forma de comunicar, o seu vigor, o seu entendimento da fé e juntando isso a todo esse novo conhecimento da psicanálise. Quero saber como é esse projeto do pastor Carlos, o Brega. As pessoas chamam de Brega, né? Brega. Por causa do Bregantim, né? De Bregantim. O Bregantim, o Breguinho, o Bregão, o Brega. Lá em casa eu sou Brega, a Carol é Carol Brega, o Felipe é Felipe Brega. Então, assim, né? Então, olha, eu nem acredito, na verdade, né, que eu tô com 70 anos, né? uhum. Mas é comum isso, é normal, porque mentalmente o cérebro ele não é dado a isso, ao tempo, ele é atemporal, não é? Então, quando eu fiz 68 anos, há 2 anos atrás, eu falei, meu Deus, daqui 2 anos eu estou com 70 anos, eu vou criar vou construir um projeto que eu chamei de Projeto de Vida 70 a mais, Uhum. não é? E um dos itens, né, que é a psicanálise veio porque o meu irmão caçula, que Deus já levou e levou muito cedo, era psicanalista e um ótimo psicanalista. E ele me desafiou muitas vezes, me encorajou muitas vezes, mas eu, enquanto ele vivo, não tive como, na verdade, né? Não tinha separado tempo para isso, uhum. né? Mas quando bateu os 68, falei, puxa vida, lembrei do Paulo, enfim, né, meu irmão, né? Falei, acho que esse seria um bom projeto até para dar continuidade na minha vida, servindo pessoas, mas com uma outra ferramenta. Uhum, ótimo. Né? Eu também sou psicanalista. Então, e sem que eu precisasse, de repente, me mobilizar tanto, né? Afinal de contas, o psicanalista, uma das, se não a principal tarefa, é ouvir, Uhum. né? E buscar a cura, né? Pelo ouvir amoroso, não é? E eu tenho um amigo que tem uma escola, uma boa escola, né? E ele me ofereceu o curso, né? E eu falei, pai, acho que agora é a hora. Então eu estou nesse mês completando, né, os primeiros 2 anos, né, de preparação básica. Agora já estou atendendo em estágio, não é? Vou Arrasou. cumprir as horas de estágio que eu preciso para então
talvez lá para fevereiro, março do ano que vem, começar o atendimento clínico, né? Adorei. E eu queria que o senhor dissesse para mim, o senhor tem algum ídolo? O senhor Ídolo? gosta de alguém de uma forma especial, de alguém famoso, de alguém Não. que eu talvez conheça? Não Ah, pode ser alguém que eu não conheça, né? Tem que ser alguém conhecido das pessoas que estão assistindo a gente. O olha, senhor você, acha, nossa, esse eu pediria um autógrafo, então esse eu queria ser igual, não sei. ô Carla, você perguntar para um pastor É, evangélico tô se ele tem um provocando. ídolo, né, assim, e se ele responder que sim, ele é um herege. Eu sei, mas na verdade eu troquei, porque Não, enfim, adorar nem é a palavra certa, né? é. Então, alguém Mas que o senhor ache assim, bacana, que o senhor goste, que seja não, quem divertido. me conhece e quem me vê, me lê, enfim, quem presta atenção no meu escritório, Uhum. lá em casa, vai ver muita coisa de Beatles. Ah, chegamos aos Beatles. Beatles, né? Eu sou o que poderia ser considerado um bitomaníaco, Ah, que né? legal. Qual Beatles o Então, senhor gosta mais? hã? Qual dos Beatles, dos integrantes, o senhor gosta mais? Tem um? Olha, eu fui ver Paul Eu McCartney também! 2 vezes aqui, É né? mesmo, Aqui no pastor? Brasil, 2 vezes. E iria ver quantas vezes, né? Tomara Por que ele e volte. hoje com a internet, né, a gente pode acompanhar, né, esses ídolos, né, diariamente, né? Então, eu me considero um bitomaníaco. E o senhor gosta de qual música dos Beatles? Qual que o senhor gosta mais? A Let It Be, Ah, com amo! certeza, né, de Paul Nesse livro que McCartney, tá ali que né? eu escrevi, tem um É, capítulo chamado Let It Be, é o Let It hashtag Be. Doe Coragem. É. E porque tem a história da Mãe Maria, Isso, da história isso, que ele isso, conta, que ele sonhou com a própria mãe, o Paul McCartney, que ele estava num exato, momento exato. difícil e ele estava aperreado, e aí a mãe dele fala: vai dar tudo, deixa E estar, essa coisa vai vai passar. passar. E E passa, tem uma tudo mensagem passa. linda, tudo passa, Tudo né? passa. Então eu curto muito, né? O Gostei. tema do meu aniversário de 60 anos Ah, foi Beatles, né? A minha filha é produtora de eventos e ela produziu uma festa muito linda há 10 anos atrás, que eu comemoro aniversário assim, de 10 em 10 em 10 10. anos, né? Uhum, Um aniversário para valer, né? uhum. E o tema da festa de 70, qual foi? E do 70 é Amigos e Amizade, Ai, que que bonito. é, assim, uma das minhas razões existenciais, né? Os amigos e as amizades. Eu dou muitas graças a Deus, de ter uma rede de A amigos. ciência já provou, né? Quem tem amigos vive mais. A É, prova aqui, né? é. Uma rede de amigos em muitos lugares do mundo afora, né? Lugares onde eu sei que se eu chegar serei acolhido. Como agora, acabei de ser acolhido lá em São Luís Eu por vi. queridos amigos e amigas, irmãs, irmãos, enfim, gente que Deus usa na minha vida para me dar o suporte que eu preciso para dar conta do dia a dia. E eu vou querer ficar amiga dele. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta final. Duas perguntas. Quem foi para o Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo é para mim. Jesus Cristo é para mim o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor. Ele é o meu mediador. É com ele e é a partir dele, é através dele que eu tenho Deus revelado para mim, não é? E Jesus eu tenho como chave hermenêutica para interpretar a mim mesmo, para interpretar o outro, para interpretar a vida, para interpretar a eternidade. Para mim, Jesus é a revelação plena de Deus. Bonito. E o que é coragem? Já que nós estamos nessa trilha, a trilha que só vem gente corajosa, e eu estou muito honrada de ter o senhor aqui. Vocês também podem dizer aqui o que vocês estão achando dessa conversa. O que é coragem para o senhor, pastor Carlos Bregantin? Coragem é manter um desejo ardente, exagerado de expandir a vida. Expandir a vida, não nunca olhar para obstáculos. Os piores obstáculos são aqueles que nós mesmos criamos dentro de nós,
não é? Vencer esses obstáculos internos e todos os obstáculos que vierem surgindo e rompendo essas fronteiras e estabelecendo novos limites. A vida, quanto mais você empurra as paredes da vida, mais ela se alarga, mais ela se alarga. Então, para mim, coragem é esse desejo de acordar toda manhã e botar o pé no chão e dar um passo a mais e dizer assim, hoje eu vou andar um pouquinho mais. E para quem está assistindo a gente nesse momento, não está muito bem, está triste, está deprimido. Tem muita gente assim hoje, né, pastor? Claro, E é difícil sair. Qual o conselho que o senhor diz para essa pessoa para empurrar as paredes da vida, como o senhor acabou de dizer tão lindamente? Olha, eu não quero de forma alguma minimizar a dor de ninguém. A dor é um fato. E o sofrimento humano é um fato. E o sofrimento me incomoda muito, né? Tanto meu, seu, quanto de quem quer que seja. Não obstante, para mim, o ser humano, que para mim é criação do Deus eterno, Deus nos criou com todos os equipamentos necessários para reagir a toda e qualquer circunstância. Nós temos estes equipamentos dentro de nós. E quando a gente não enxerga, é a hora que a gente tem que procurar reforçar nossa fé. De Então, diversas formas, é o que eu acredito, né? Exato. E esse olhar para dentro, Uhum. sabendo que há equipamentos necessários, ele pode nos lançar, num primeiro momento, quando as coisas estão muito ruins, para enxergar do lado de fora alguém. Algumas, aquilo e o que, ferramentas, enfim, que podem nos lançar para adiante. Mas, assim, acredite, eu acredito, até porque tive que lançar mão de equipamentos internos que eu mesmo desconhecia, fui conhecer quando eu entendi que precisava, e encontrei, e fui dando conta da minha vida. E podendo assim também ajudar outros a darem conta de suas próprias vidas. Mas é bom a gente deitar e acordar com essa ideia. Eu carrego em mim capacitações, habilidades necessárias para poder reagir a toda e qualquer situação. E buscar amigos, né? Rede amizade, de amigos, rede de apoio. Eu só gosto de rock, eu também gosto, mas eu vou falar uma frase de um samba. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir, né? Não, ela é muito forte. E eu quero te dar alguns presentes. Eu quero dar um presente de um patrocinador nosso, patrocinador desse podcast, que se chama Salsa. É uma marca de beachwear. Eu estive com elas, as donas, a Karen e a Ana Beatriz, que é a designer, ficaram pensando, será que esse pastor usa alguma coisa para ir à praia? Será que ele vai à praia? O que dá para... Adoro praia. Elas acertaram, porque a gente está aqui. Ela é uma marca nacional, com tecidos nacionais, mas a Ana, quem é a designer, faz de uma forma exclusiva. Se puder abrir e quiser abrir, eu estou curiosa. Nós estamos curiosos se ele vai usar isso daqui. E a gente não sabia o que dá para o senhor. Elas escolheram essa peça. Acho que dá para abrir sem abrir o lacinho aí no meio, ó. Aqui? Aí, isso. E elas têm loja no Shopping Vila Olímpia, se quiser trocar também, fique à vontade. Tem lá também em Ribeirão Preto, entre outros lugares nobres de São Paulo. E entregam para todo o Brasil. E aí... Que isso? O senhor usará? Tan, tan, tan. Um pastor usa sunga. Tan, tan, tan. Que isso? Claro que vou usar. Ai, que legal. Então acertaram. As meninas acertaram. Estávamos curiosos. Daqui a pouco já vem o final de ano. Lá em casa, o verão. A gente tira férias e vamos à praia. Muito obrigado. Que bom, fico Muito feliz. Obrigado mesmo, de coração. E olha, bom, um dos meus livros você já tem. Esse daqui, o Bora Pra Vida 2, ele é de uma série 1, 2 e 3. Bora Pra Vida 1, 2 e 3, que é uma compilação de tudo que eu escrevo na internet. Não é? Eu tenho os meus editores que eles vão compilando aquilo que eu vou escrevendo e vão transformando em livro. Né? Então tem o Bora 1, Bora 2 e Bora 3. O Bora 1 e o 3 estão esgotados, eu trouxe o 2 para você. Que honra, agora ele é meu? Ele é o senhor autografou? Vou autografar. Bom, tem que autografar, porque eu
Adorei o nosso papo, de verdade. Estou achando muito bacana aprender com o senhor. E aqui tem uma frase, ó. A espiritualidade que você encontrará nessas páginas é de alguém cujo coração sabe que Deus só pode ser amado nas relações humanas e no trato humilde e servo no tocante a toda a criação de Deus. Caio Fábio de Araújo Filho. Ele É está se isso aí. referindo a quem? Ao Brega, que eu já tô aqui. E eu também tenho aqui nesse podcast, Brega, um outro patrocinador, uma pessoa que é o Alexandre Meirelles e o Fred Sampaio, que eles nos deram, o Fred e o Ale, tem essa loja chamada Aleph. É uma loja que tem aqui em São Paulo pedras brasileiras, pedras que eles pegam em todo o Brasil para trazer as mais puras, as mais diferentes, as mais originais. Eu não sei se o senhor gosta de pedras. Eu não sei o que eles escolheram para o senhor, eu estou curiosa. Tan, tan, tan. Eu sei que ele me falou o que é para eu aprender aqui. É um Olha chaveiro aí, de uma pedra chamada quartzo hematóide. olha. Ele serve para ancoramento e estabilidade. Une a clareza do quartzo com a força da hematita, ajudando a manter o equilíbrio entre corpo e mente. E ele transmuta energias negativas. Então achei, olha, eles bonito, não? Muito bom, muito bom. Eu gosto dessas coisas, viu? É. Eu tenho lá no meu escritório o que eu chamo de pequenos memoriais. É? É. Ah. Então, esse aqui vai ser um memorial do nosso encontro aqui. Gostei. Patrocinado pela Aleph, que é uma. Eu gosto muito que eles vão atrás de pedras Que que legal. são únicas. Então, eu espero que Lindo, no seu lindo, lá o lindo. senhor possa lembrar da gente desse Obrigado. papo. E eu não sei se Obrigado. é uma falta de respeito com o pastor, mas eu trago sempre no meu podcast essas lâminas com alguma mensagem. Sim. Uma mensagem aleatória. Foi ideia de um amigo meu. E eu peço para as pessoas tirarem uma lâmina e eu leio o que vem de mensagem. E vai ser uma honra ler isso para o senhor, pastor. Porque eu adorei tudo que eu aprendi. Adorei a forma como o senhor enxerga o evangelizar. Eu virei sua fã na internet porque eu achei muito diferente a forma como o senhor encara a sua missão. Obrigado, E como o senhor Carla. pratica. E olha só que lindo. Não é esse aqui nunca é. Olha o que apareceu. Aqui veio espírito. Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade de seu espírito. Nossa, Olha que lindo. muito bom, muito bom. Ela sempre acerta. Eu estou muito grata de tê-lo aqui, Obrigado de eu, ter um Carla. pastor evangélico que chega ao meu coração e eu vejo como o senhor faz isso com toda a sua verdade, com toda a sua força, com todo o seu empenho. Imagino quando o senhor já não abdicou também para chegar até onde o senhor chegou, aos 70 anos de vida, uma vida de evangelizar que começou há muito tempo, quando o senhor ainda tinha quase o risco de perder a visão, né? Sim, Ali sim, já tinha sido escolhido, na minha sim. opinião, né? É. Isso só sintonizou com esse chamado Aham. e acredito que Jesus Cristo esteja feliz de você estar ajudando ele a trazer o rebanho, né? Eu sou feliz com ele e servindo-o, né? Servindo você, servindo pessoas, né? Eu acho que essa é se não é melhor, a principal razão de existir, não é? Deus decidiu ser servido no outro, né? Então eu sou devoto, né? E como um devoto, para agradar ao meu Deus, eu faço aquilo que eu entendo que Ele quer, servir você. E vamos finalizar com um segredinho. Como é chegar aos 70 anos assim, tão jovem? Só para finalizar esse podcast com essa trilha que eu quero pegar essa receita, gente. Tem uma receita, pastor? Amor, amor. Eu sou um ser humano apaixonado. Descobri, né, ao longo da minha existência, amor e seus sabores todos, não é? Amar e amar todos os sabores do amor, não é? Eu vivo encantado com a vida, acredito demais de que ainda há segredos para serem descobertos, não é? Então, ame, se deixe amar, não é? Ame, se deixe amar e mergulhe na dimensão do amor o quanto mais você puder. Ninguém
se afoga no amor, pelo contrário, se banha, se rejuvenesce, se renova. E eu tenho para mim que é isso, eu sou apaixonado pela vida, apaixonado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha nora, pelos meus amigos, pela minha vocação, pelo meu trabalho, enfim. Não sou poliana do tipo tá tudo bem, maravilhoso. Não, eu sei que há muito que consertar, né? Mas amar, perdoar, repartir e orar mantém a gente com a cabeça bem jovem. Ah, eu amei esse papo, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, manda para alguém. Essas palavras podem ajudar uma pessoa que está precisando, podem inspirar você e outras pessoas também. Muito obrigada, Pastor Carlos Obrigado eu. Bregantin, por ter estado aqui nessa trilha comigo, na Obrigado trilha eu, da Carla. coragem. O senhor me encorajou muito. Obrigado eu, Ah, Carla. até a próxima. Se Deus quiser.